que a gente vai começar com aquela questão que foi colocada nas redes sociais ao longo dessa semana, né? As redes sociais do curso Supermódulos, que é o nosso Desafio QM. Já estamos aqui no Desafio QM número 3, só para você que não sabe, ficar ligado. Ao final da quarta militar, eu já coloco a primeira questão que vai ser resolvida na próxima semana. Então essa que é a ideia. Essa daqui a gente colocou na semana passada, eu vou resolver essa questão agora, resolvo uma outra e ao final da quarta militar de hoje eu vou colocar mais uma telinha com o Desafio QM número 4, né? E aí, se você não pegou aí durante a quarta militar, você entra nas redes sociais do curso Supermódulos, lá no Facebook, Instagram, etc e tal, e vai ter lá o desafio que é já para você tentar fazer, tá? Já para adiantar o seu lado aí, tenta resolver a questão, né? E aí, durante a quarta militar, você vai procurar saber se você acertou ou não. Tranquilo, Jansen? Já dá para começar? Bora lá, galera! Vamos no mar? É. Uma volta no mar? No mar, mas com um gritinho do Michael Jackson, Jansen, tá? Isso, esse aí. Hoje tem gritinho do Michael Jackson. Aí, diretamente aí do nosso querido Oceano Atlântico. Naviozão da Marinha passando ali, olha que bonito. Será que a galera lá da Marinha vai me dar um tchau aqui? Opa! É. Isso aí, minha gente. Bora começar então com a nossa primeira questãozinha. Traz a grua pra cá, questãozinha aqui, ó. Desafio QM número 3. Que é essa questãozinha aqui, galera, é da Escola Naval. Eu não coloquei nada aqui para enganar vocês, tá? Essa questão é da Escola Naval. Vamos dar uma tirada nisso aqui, vamos melhorar nossa questão. Tá aqui. Escola Naval, ano de 2019. Gente, a gente tem que ir com muita calma nessa questão, porque tem muitos detalhes, tá? Então a gente vai analisar o passo a passo, entender, fazer uma revisão da matéria que é falada aqui, tá? E de maneira que a gente consiga resolver isso aqui com toda a tranquilidade do mundo. Vamos devagarzinho, no step by step, no passo a passo aqui, galera. Ok? Tranquilinho para você? Podemos começar então nossa brincadeira? Vamos lá, vem aqui comigo. Diz o seguinte: uma loja de bombons está com o seguinte cartaz de promoção: compre X bombons e ganhe X% de desconto. A promoção é válida para compras de até 60 bombons, caso em que é concedido o desconto máximo de 60%. Maria, Flávio, Gisele, Felipe, Evandro e Diego compraram 53, 40, 33, 47, 38 e 57 bombons, respectivamente. Nessas condições, assinale a opção que apresenta o nome das pessoas que poderiam ter comprado mais bombons e pago a mesma quantia inicial. Parece muito louco isso, né? A pessoa vai comprar mais bombons e pagar a mesma coisa, né, da quantia inicial. Muito estranho, mas a gente já vai entender o porquê disso aqui. Tudo tem uma explicação. Legal que, embora seja uma questão da nossa escola naval, né, que é um concurso assim de alto nível, é uma questão que pode cair em qualquer concurso militar que te leve para a área de oficialato, né? Isso pode cair na SpaceX, pode cair na EFON, como caiu aqui na Escola Naval, pode cair lá na AFA, pode cair até mesmo no Colégio Naval e na EPICAR, tá? O Colégio Naval tem questões assim desse nível, a EPICAR também tem, ok? Então o que a gente precisa é focar e com toda calma entender e arrebentar, matar a nossa questãozinha aqui. Uma vez que eu já li, agora nós vamos coletar e entender, né? Coletar as informações importantes e entender o que está acontecendo. Ele diz que tem uma loja que tem uma promoção. Qual é a promoção? Olha para cá. Compre X bombons e ganhe X% de desconto. Tipo assim, comprou um bombom, 1% de desconto. 2 bombons, 2% de desconto. E assim por diante. Aí você pode falar assim, pô, então é mole, eu vou comprar 100 bombons, né? Brasileiro, né? Vou comprar 100 bombons, vou ter 100% de desconto, não vou pagar nada. Galera, não, só que não, pena, né? Ele disse aqui assim, ó, a promoção é válida para compras de até 60 bombons, então você pode comprar no máximo 60. Se não, como eu falei, né, compraria 100% de desconto, sairia de graça. Então, é até 60 bombons, caso em que é concedido, lógico, um desconto de 60%, que afinal obedece essa regrinha, né, compre X e ganhe X%. Se eu compro 60, eu ganho 60% de desconto. Então, isso é o máximo, que é o limite máximo aqui. Aí ele fala assim, ó, Maria, Flávio, Gisele, Felipe, Evandro e Diego compraram, respectivamente, essas quantidades aqui. 53, 40, blá, 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 até o 57.
E aí ele fala assim, ó, nessas condições, assinale a opção que apresenta o nome das pessoas que poderiam ter comprado mais bombons e pago a mesma quantia inicial. Você pode até pensar, pô, mas essa pergunta está estranha. As pessoas compraram mais e pagaram a mesma quantia inicial? Você vai entender o porquê disso aqui, galera. Tá? Jansen, eu vou precisar de espaço aqui, vamos limpar a nossa tela. Que você precisa perceber que o preço final que você vai pagar, qual vai ser o preço final que você vai pagar? Vai depender da quantidade de bombons, lógico, que você vai comprar. Até porque, dependendo dessa quantidade, você vai ter um desconto. Então, essa que é a ideia da coisa. Então, se o meu preço ele vai ser calculado a partir da quantidade, isso é uma questão que envolve a ideia clássica de função, galera. Né? O preço ele é calculado em função da quantidade. O preço é uma função da quantidade. Então, toda vez que ela tiver esse tipo de relação, a nossa questão, né, entre duas grandezas, onde para calcular uma eu preciso necessariamente da outra, a gente tem uma ideia de função. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre montar a fórmula matemática que está regendo aquela situação. No caso, essa situação nossa aqui. Tá? Então, eu vou montar aqui a função do preço. Na questão de função, em geral, a gente chama de f de x, né? Aqui eu vou chamar de P, porque é preço final, né? Então, o preço, a gente vai chamar P de x. Por que eu vou chamar de P de x? Porque se a quantidade ele chama de x, eu tenho que chamar P de P de x. Se a quantidade ele chamasse de n, eu chamaria de P de n, e assim por diante, tá? Então, o preço, galera, ele é uma função do x. Quem é esse x aqui, galera? Esse x é a minha quantidade, tá? Então, o preço, ele é calculado a partir da quantidade. Ok? Até aqui? Como é que eu faço para montar essa fórmula de acordo com o que está escrito aqui? Veja que se eu comprar X bombons, eu vou ganhar X% de desconto. Ok? Então, vamos lá. Então, a minha fórmula vai ficar assim, ó. Como é que eu faço para calcular o preço final? Vamos lá? O preço final, eu pego a quantidade de bombons e multiplico pelo preço de um bombom, pelo preço unitário. Então, o preço final vai ser o preço unitário multiplicado pela quantidade. Tipo assim, se eu comprar 10 bombons e cada um custa R$3, 10 vezes 3 vai ser o preço final. Né? Se eu comprar, sei lá, 50 bombons e cada um for R$3,50, R$3,50 vezes 50. Percebeu? Então, o preço final é o preço de cada um multiplicado pela quantidade. Teoricamente, seria só isso. Só que tem um detalhe, filhão. Tem o detalhe do desconto. Então, o preço final não é o preço vezes a quantidade. O preço vezes a quantidade, eu vou ter que tirar agora o quê? O desconto. Ok, galera? Vou ter que tirar o desconto aqui. Qual é o desconto que ele vai dar? X%. Então, eu vou ter que, a partir desse preço final, tirar o quê? X%. X% de quanto? Do preço total. Quem é o preço total? Preço unitário vezes X. Então, é X% do preço unitário vezes X. Vamos lá de novo, parece que ficou um pouco confuso aqui, né? Vamos lá. Estou calculando o meu preço final, né? O preço final é igual ao preço unitário vezes a quantidade, menos o desconto. Desconto de X% em cima daquilo ali. X% em cima daquilo, por isso que é X% vezes preço unitário vezes X. Ok? Então tá aqui, montadinha a fórmula da minha função, galera. Montadinha a fórmula da minha função. Eu vou só dar uma melhorada nisso aqui, que eu vou tirar essa palavra unitária, vou botar só P vezes X, tá? Só para ficar mais interessante aqui pra gente, ok? Um outro detalhe que você precisa atentar é que essa fórmula não serve para qualquer quantidade. A quantidade para que eu use essa fórmula é uma quantidade limitada em 60 bombons, isto é, ele vai me dar no máximo 60% de desconto, ok? Então vamos lá. Essa quantidade, vamos colocar aqui, né, essa limitação que eu tenho na minha fórmula, é para uma quantidade que varia entre quem? Entre 1 e 60. No mínimo 1 bombom e no máximo 60. Então eu vou dizer que o X está entre 1 e 60. Eu tenho que sempre ficar ligado nisso aqui. Bom, uma vez que a gente fez isso, agora basicamente a questão já está resolvida, a gente vai só dar uma detalhada melhor e melhorar isso aqui. Eu vou tirar essa palavra unitária e vou botar só P vezes X, tá? Então vai ficar assim, ó, P de X é igual a quem? Eu vou fazer esse produto aqui primeiro, porque a gente está percebendo que X vezes X vai dar X ao quadrado, vai dar uma função do segundo grau. Geralmente o termo do segundo grau a gente coloca no início, né? Então eu vou fazer primeiro esse produto aqui, desse negativo por esse cara aqui, depois a gente coloca esse. Então olha só,
Lembrando que aqui é x%, é x sobre 100. Então, olha só, x vezes px vai dar quanto, galera? P vezes x ao quadrado. Show? Só que negativo. Então, vai ficar menos px ao quadrado. Então, só fiz esse produto aqui. Lembrando que, como tem uma porcentagem aqui, eu vou colocar sobre 100 aqui. Então, o que eu fiz? Só multipliquei esse cara aqui, que era x sobre 100 vezes px. Então, o x foi ao quadrado. Ok. Mais esse cara aqui, ó. Então, mais p vezes x, mais px. Essa é a nossa fórmula meio que resumida já para a gente resolver nossa questãozinha aqui, que envolve a ideia de função do segundo grau. Né? Como me dá a ideia aqui de função do segundo grau, a gente vai dar uma recapitulada, Jansen, aqui nas funções do segundo grau. Então, que abram as portas da esperança. Quase porta da esperança é no Silvio Santos, né? Que pena. Porque a gente toma um bloqueio aqui. Galera, a função do segundo grau é aquela função que tem esse formato aqui, ó. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Se igualar isso aqui a zero, lembra a nossa equação do segundo grau. Bom, o que você precisa entender para resolver, para conseguir entender a questão, é que quando eu tenho uma função do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola, ok? O gráfico da minha função é uma parábola que tem dois formatos. Um formato com concavidade voltada para cima. Quando que vai ser voltada para cima? Quando esse cara aqui for positivo, quando A for maior que zero. Ou ela pode ter a concavidade voltada para baixo, galera, quando o A for menor do que zero. Ok? Uma outra coisa importante aqui para a gente é a seguinte. É o ponto do vértice da minha parábola. O que é o ponto do vértice? É esse ponto aqui onde ela muda, né? Ela deixa de ser, nesse caso aqui, decrescente e passa a ser crescente. Ou nessa aqui, o ponto onde ela deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Então, esse ponto aqui é muito importante para a gente. Esse ponto, ele vai ter uma coordenada em x e uma coordenada em y. Uma coordenada no x e uma coordenada no y. A coordenada de x do vértice, a gente chama de xv, né? Que é o x do vértice, que vai estar aqui e aqui, no caso da segunda. E a outra coordenada aqui a gente vai chamar de y do vértice. Galera, eu não vou revisar muito isso aqui não, mas existe uma fórmula para nós calcularmos tanto o x do vértice quanto o y do vértice. A fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a, onde a, b e c são esses coeficientes aqui da nossa funçãozinha lá do segundo grau. Uma vez que a gente recapitulou, vamos dar uma voltada na nossa questãozinha aqui, só para a gente entender o seguinte. Eu desenvolvi isso aqui. Vi que o preço final é o preço menos o desconto. Beleza? Multipliquei aqui e cheguei a essa conclusão aqui dessa fórmula. Percebi que é uma função do segundo grau. Né? O preço final vai depender do preço unitário e da quantidade de acordo com aquela função. Né? E que é uma função onde o A... Quem é o A? O A não é o cara que multiplica o x ao quadrado? O meu A é quem não é o x ao quadrado, isto é, menos p sobre 100. E o B vale p, tá vendo? Como o meu A é negativo, eu vou ter uma parábola com concavidade voltada para baixo. Não está dando para enxergar muito bem aqui, não. Eu vou botar um pouquinho maior aqui. Então, o gráfico daquela função ali, galera, vai ter esse formatão aqui, ó. Não necessariamente assim, tá? Pode chegar mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo. É só para você ter uma ideia do esboço do que é aquele gráfico. Só para a gente entender essa questão. O que está acontecendo aqui? Né? Você precisa perceber que determinadas quantidades vão ter o mesmo preço lá. Eu vou ter dois elementos aqui do meu domínio com a mesma imagem, tendo em vista que isso aqui é uma curva, galera. Perceberam? Isso aqui é uma curva. Onde aqui eu coloquei y e x, né? Mas na verdade aqui é o preço que é calculado a partir da quantidade. Eu vou tirar esse y aqui e colocar um p de x aqui. Tá? Só para ficar mais claro aqui para você. Então, o que você precisa entender é que, por exemplo, imagina que eu pegue um ponto aqui do eixo x, esse cara aqui, e ache a imagem dele lá do outro lado, o preço dele. Isto é, para uma determinada quantidade, eu tenho o preço dessa quantidade. Veja que eu vou ter um outro cara aqui, uma quantidade maior do que essa, que vai ter o mesmo preço. É exatamente, galera, o que está sendo perguntado aqui. Olha só para a pergunta. Ele fala assim, ó, nessas condições, assinale a opção que apresenta o nome das pessoas que poderiam ter comprado mais bombons e ter pago a mesma quantia. Então, dentre essas pessoas aqui, tem pessoas que compraram aqui, por exemplo, mas poderiam ter comprado aqui e pago a mesma coisa.
Beleza? Claro que isso aqui não é muito comum na nossa vida, né, no nosso cotidiano, né, no dia a dia. Mas aqui, sim, que é uma questão que envolve a ideia de função do segundo grau. Toda vez que a questão tiver algo parecido com isso, né, eu poderia ter comprado mais e pago a mesma coisa. Quer dizer que é a ideia clássica da função do segundo grau, né? Eu tenho dois elementos aqui do meu domínio com a mesma imagem lá. Então eu poderia ter comprado tipo assim, 10,50 pagando a mesma coisa. O que você prefere? Eu prefiro comprar 50. É muito melhor, tá? Mas é só para você entender o que está sendo cobrado aqui. Beleza até aqui, galera? Agora, para isso, a gente precisa calcular exatamente esse ponto aqui, ó, que é o nosso x do vértice. Esse ponto aqui é que é importante para que eu saiba, né, uma propriedade da função que a gente vai falar daqui a pouco. Porque a distância desse ponto aqui até esse, se eu pegar um elemento do domínio que tem uma determinada distância desse eixo de simetria aqui, e pegar o mesmo elemento que tem a mesma distância desse eixo de simetria, vai acontecer esse fenômeno, quer dizer, que eles vão ter a mesma imagem lá do outro lado. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Então eu preciso achar esse ponto aqui, que é o x do vértice. Né? Se você não lembra, o x do vértice tem a formulazinha que eu coloquei aqui, que é menos b sobre 2a. Então vamos calcular aqui embaixo o x do vértice. Vai ser menos o b, menos o b. Quem é o b, galera? Menos p sobre 100, né? Sobre 2a. Então vai ficar menos b, o b vale esse cara aqui, tá vendo? Menos p, sobre 2 vezes o a. Quem é o a? Menos p sobre 100. Então tá aqui, galera. Esse aqui é o b e esse aqui é o a. Então menos b sobre 2 vezes o a. Quando você observar isso aqui, do x do vértice, você vai ver que o p vai cortar com p, o menos vai cortar com menos, vai ficar 2, que multiplica 1 sobre 100. Eu vou multiplicar pelo inverso, o 100 vai lá para cima, vai ficar 100 sobre 2, que vai dar de cabeça 50. Então o meu x do vértice, galera, vale 50. Esse cara aqui, ó, não vou fazer o gráfico daquilo ali, mas é mais ou menos isso aqui. Esse cara aqui, que é esse elemento aqui do meio, ele vai valer 50. Ele é o único elemento aqui do meu gráfico, né, que ele só tem um preço. Com essa quantidade aqui, ó, 50, eu só vou ter um preço. Os outros valores que estão afastados dele, até chegar, lógico, às raízes, né, entre as duas raízes, vai acontecer aquele fenômeno que é o quê? Eu ter quantidades distintas com o mesmo preço. Beleza? Não sei se eu fui claro ou se eu enrolei mais ainda, Jansen. Né? Então, galera, isso é uma propriedade das funções do segundo grau. Né? Eu coloquei assim, ó, x do vértice e esse ponto aqui, ó, x mais k. X do vértice mais k e esse x do vértice menos k. Toda vez que eu tenho um deslocamento aqui de uma determinada distância, é isso que eu quero dizer, né? E eu tenho o deslocamento dessa mesma distância, só que para o outro lado aqui do eixo de simetria, que seria o x do vértice, eu vou ter esse fenômeno que eles terem o mesmo valor ali do outro lado. Beleza? Isso é uma propriedade, galera, das funções. Tá vendo? Diz assim, ó, o p do x do vértice mais k vai ser sempre igual ao p do x do vértice menos k. Quer dizer, eles vão ter o mesmo p aqui do outro lado. Essa que é a propriedade. Não precisa focar muito nisso, não. É só você entender que os equidistantes aqui, desse eixo de simetria, vão ter o mesmo valor. Tá? Então, uma vez que eu já entendi isso, vamos colocar o x do vértice aqui 50, só para a gente ter uma ideia melhor. O ponto central daquela questão ali é o 50, né, que é o meu x do vértice ali. Agora, presta atenção aqui. Ele fala assim, ó, Maria, Flávio, Gisele, Felipe, Evandro e Diego compraram essas quantidades aqui. Vamos analisar cada uma delas aqui dentro, tá? Então vamos colocar essa propriedade aqui, ó. Veja que o primeiro, que foi Maria comprou 53. O P de 53. Vem aqui comigo. Quem é o P de 53? O 50 nesse ponto central. O 53 é 3 unidades deslocadas aqui para a direita. 53 está aqui. Ele vai ter o mesmo valor de quanto lá do outro lado? Se aqui é 50 mais 3, para lá é 50 menos 3. Usando essa propriedade aqui, né? 50 mais 3, 50 menos 3. Eu sempre vou usar isso aqui, né? Então, 50 mais 3 é o 53. O P de 53, que vai estar aqui, vai ser igual ao P de 50 menos 3, que é o P de 47. Vamos fazer o cálculo da segunda pessoa aqui, que é o Flávio. Ó. O Flávio, ele tem o P de 40. Né? Ele comprou 40 unidades. P de 40 está antes do 50. 10 unidades antes. Então, o P de 40, que vai estar aqui, vai ser igual ao P de 50 mais 10, né? Porque o 40 é 50 menos 10. Então, 50 mais 10 vai ser
60. Só já para você entender o que está acontecendo aqui, tipo assim, ó, a Maria comprou 53, mas ela poderia, pelo mesmo preço, ter comprado 47. Claro que ela não faria isso, que seria desvantajoso para ela, né? Ela já está levando 53, percebeu? Mas o Flávio, por exemplo, aqui, o Flávio é o segundo, né? Ele está levando 40. Ele está levando 40. Mas ele poderia levar 60 pagando a mesma coisa. Esse cara aqui já, para ele tá legal. Então, é isso que eu estou analisando aqui de cada um. Vamos para o próximo aqui, que é o terceiro, que no caso aqui é Gisele. O P de Gisele é 33. O P de 33, 33 está à esquerda do 50. 17 unidades à esquerda. Então, o que eu faço? Eu somo 17 para cá. Então, ele vai ser igual ao P de 67. Beleza? Esse aqui, ó, 47, que é quem? É o Felipe. 47 é o Felipe. O P de 47, 47 também está antes do 50. 47 é 3 para lá, né? 3 para a esquerda. 3 para a direita vai dar 50 mais 3, 53. É o contrário desse aqui, tá vendo? Ele inverteu. Dá uma subidinha aqui. Parei aqui no 47, que foi esse cara aqui. Vamos para o 38. O P de 38. Galera, 38 está à esquerda do nosso 50, né? 12 unidades a menos para lá. Para saber o equivalente dele aqui, eu somo 12 para lá. 50 mais 12 vai dar 62. E por último, comprou 57, o P de 57. 57 são 7 unidades para lá, eu faço 7 para cá agora. 50 menos 7 vai dar 43. Então aqui estão todas as pessoas, deixa eu tirar isso aqui. Vamos vir com as pessoas para cá, que são Maria, Flávia, Gisele, Felipe, Evandro e Diego. Essa coluna aqui é o que eles compraram. Beleza, galera? Compraram. 53, 40, 33, né? Mas essa daqui é o que eles poderiam comprar pagando a mesma coisa, pagando o mesmo valor. Essa aqui é a ideia. Vamos lá, vamos analisar primeiro Maria aqui, galera. Maria comprou 53. Mas com a mesma grana ela poderia ter levado 47. Para ela foi vantajoso? Não. Ele pergunta aqui quais tiveram vantagem, né? Ó, nessas condições, assinale a opção que apresenta o nome das pessoas que poderiam ter comprado mais, pagando, né, a mesma quantia, beleza? Ela não poderia ter comprado mais, poderia ter comprado menos. Para ela não seria vantagem nenhuma. Vamos analisar agora Flávio. Flávio comprou 40, mas com a mesma grana poderia ter levado 60. Para Flávio seria uma vantagem. Então, Flávio já está ok, já está aqui na minha solução, né? Beleza? Eu já olho para as opções aqui, ó, e já percebo, por exemplo, que a Escola Naval deu mole. Concurso 2019. Eu já poderia ter parado aqui, ó, porque é a única que tem Flávio. Percebeu? Mas vamos confirmar para ver se realmente é Flávio e Felipe. Olha para cá, Gisele. Gisele comprou 33, mas com a mesma grana poderia ter levado 67. Aí tu fala, opa, então Gisele também pode. Só que tem um detalhe, filhão. Essa fórmula que a gente desenvolveu vale para descontos no máximo até 60 bombons. Ela levaria 67, ela não ia pegar o desconto. Percebeu? Por isso que isso aqui estaria errado. Gisele, não. Ok? Aqui, ó, Felipe. Felipe comprou 47, mas com a mesma grana que ele comprou, ele poderia ter levado 53. É menor que 60? É. Para Felipe, ok também. Já confirma até nosso gabarito lá, tá vendo? Mas vamos olhar aqui, Evandro. Evandro comprou 38 com a mesma grana, poderia ter levado 62, embora fosse vantajoso para Evandro. Eu percebo que ele está passando do limite aqui do meu desconto, que é de 50, de 60, aliás. Então não vale. E o último aqui é Diego, que comprou 57, com a mesma grana poderia levar 43, não seria vantagem nenhuma para o Diego, né? É como levar uma quantidade menor. Então realmente meu gabarito vai ser Felipe e Flávio, e meu gabarito está ali na letra Au! Letra Eco, galera! É. Ao grito aí de Michael Jackson, essa detonou minha garganta. Desafio Quarta Militar, galera, é isso. Esse foi o nosso desafio de hoje. Espero que você tenha conseguido resolver essa questão ao longo dessa semana. Lembrando que lá no nosso final aqui, hoje da Quarta Militar, a gente vai ter o desafio já da semana que vem, galera.